Hello, Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipeleal. Se a minha voz estiver ruim, desculpa, tá? É porque aqui onde eu moro tá muito frio, e quando tá frio minha voz fica horrível. Mas eu não vou ficar enrolando muito nessa introdução. Hoje vamos falar sobre personagens de My Little Pony que conseguiram estragar episódios inteiros. E eu acho que o título já diz muita coisa. Então vamos logo pro assunto principal do vídeo. Vamos começar com aquele velho caquético, na qual fomos obrigados a chamá-lo de Starzwill. Olha, o Starzwill em si já é um personagem insuportável. E o pior, a Twilight é muito fã dele. Ela coloca ele num pedestal, acha ele a pessoa mais legal e esperta do mundo, quando na verdade ele é só um velho chato, que acha que ele tem o direito de tratar todo mundo mal. Pois no episódio A Universidade da Amizade, a Twilight descobre que o Flynn e o Flan inauguraram algum tipo de cópia da escola da amizade dela, chamada de Universidade da Amizade, onde supostamente os ensinos eram mais avançados. Daí ela e a Harriet resolvem investigar essa tal de Universidade da Amizade, e elas descobriram que o próprio Starzwill estava apoiando a Universidade da Amizade, mesmo ele sabendo que era uma cópia da escola da amizade. E ele ainda por cima ficou pistola quando a Twilight tentou avisar que esse negócio de Universidade da Amizade não era uma boa. Ele falou que ela tava sendo invejosa, ciumenta, sei lá o quê, e eu não sei vocês, mas por causa desse velho caquético, eu não gosto de assistir esse episódio da Universidade da Amizade. Porque ele fica o tempo todo ditando o que a Twilight deve ou não fazer, sendo que a Twilight é uma princesa, ele que deveria estar fazendo o que ela manda. Mas enfim, Starzwill, sinto muito lhe dizer, mas eu te odeio demais. E que tal a gente falar dos Snips? No episódio 246 já, os Snips mais os Snails foram por muito tempo conhecidos como o alívio cômico da série, que raramente apareciam. Mas isso divide opiniões. Eu particularmente não acho eles tão engraçados, ao contrário da fandom que venera eles que nem deuses. Mas né, cada um com sua opinião. Mas está mais do que confirmadíssimo uma coisa. Os dois separados não tem graça alguma, porque o engraçado dos dois é a dinâmica entre eles. Mas agora, quando um dos dois está sozinho, não tem graça nenhuma. Eu até poderia mencionar episódios onde o Snails está sem o Snips, só que o Snails é apenas sem graça mesmo, ele não chega a ser irritante. Sem falar que nos únicos episódios onde o Snails aparece sem o Snips, são os episódios de Buckball. E eu realmente não gosto de nenhum dos episódios focados em Buckball. Mas o Snips, no episódio que eu mencionei anteriormente, aqui ele é chato pra caramba! Um pouco de contexto. A Rainbow Dash foi escalada para treinar o grupo de líderes de torcida da Escola da Amizade para um jogo de Buckball que estava se aproximando, mas ninguém liga pra isso, principalmente eu. Mas a Rainbow Dash não liga pras líderes de torcida e começa a dar várias escapulidas só pra ir ver os treinos de Buckball. Mas durante o episódio, como uma espécie de alívio cômico, entre algumas aspas bem grandes, o Snips fica aparecendo de vez em quando, falando pra Rainbow Dash que ela devia treinar as líderes de torcida, pois assim ele ia lucrar com mercadorias. Eu não sei vocês, mas sempre que eu vou reassistir esse episódio, eu pulo as cenas onde ele aparece, de tão chato e inconveniente que ele é. Eu não sei se chato é a palavra exata para descrever ele nesse episódio. Eu acho que desnecessário é melhor, pois ele não faz diferença nenhuma nesse episódio. Pelo que eu me lembre, depois que todas as líderes de torcida existem, ele ajuda a Rainbow Dash a juntar todas elas, mas eu acho que se fosse qualquer outro personagem, não faria diferença. Agora, esse episódio aqui é um caso especial, pois nele temos vários personagens que conseguiram estragá-lo, que é o episódio Era Uma Vez um Zeppelin. Eu não sei vocês, mas eu sinto um pouquinho de raiva quando assisto esse episódio, pois toda a situação é muito injusta pra Twilight e todo mundo tira o direito dela de ficar com raiva. Ok, mas agora eu vou explicar o episódio. A Twilight, Candace, Shiny Armor, Fluttershy e os pais da Twilight vão participar de um cruzeiro que por algum motivo voa. Porém, a Twilight descobre que o Iron Will, esse minotauro que eu realmente não sei pronunciar o nome dele, apenas convidou a Twilight e a Candace pra esse cruzeiro para que mais pessoas embarcassem, pois assim ela seria o tipo a atração principal da viagem. Durante o episódio, a Twilight e a família dela tentam se divertir, só que toda hora chega algum fã chato enchendo o saco deles. A Candace fica até de boa com a situação, ao contrário da Twilight, mas no pior dos casos temos o Star Trekker, que é um fã obcecado pela Twilight. E inclusive tem uma cena que o Star Trekker faz a Twilight perder uma chuva de meteoros, que ela queria ver com a família dela, e ela na base do ódio vai lá e machuca ele. Eu acho que ela não deveria ter lidado com as coisas desse jeito, mas que ele é chato. E realmente mereceu um esculacho? Sim, mereceu. Pois só a presença dele estraga o episódio inteiro. Olha, não me leve a mal. Eu sei que vai pegar muito mal se eu falar de um personagem que é uma criança, mas eu não consigo. O Pipsqueak no episódio Luna Eclipsada é muito chato. Pelo que eu me lembro, esse é o episódio de estreia dele, pois como ele mesmo disse no episódio, ele tinha acabado de se mudar pra Ponyville, e nesse episódio é mostrado que ele e a Luna criam algum tipo de amizade, que nunca foi pra frente, e nunca foi explorada em nenhum outro episódio, então a Luna com certeza apenas esqueceu desse moleque chato. Mas no contexto do episódio, o Pipsqueak é uma das várias crianças que tem medo da Nightmare Moon, mas o fato dele ter medo da Nightmare Moon nem chega a ser um problema, mas sim nessa cena aí. A lua do pesadelo tá devorando o Pipsqueak!
quando a Luna finalmente estava se adaptando, ela estava se encaixando, estava todo mundo gostando dela, esse pirralho vai lá e faz isso. E graças a isso, todo mundo volta a ter medo da Luna. Aí no final do episódio eles tentam criar uma cena melosinha, onde ele vai lá falar que não tem medo dela, e aí eles viram amigos, sei lá. Mas sei lá, eu acho esse Pip Squeak muito chato. E por último, temos uma personagem que ninguém liga e ninguém lembra, que é a Plaid Stripes. O episódio é como se fosse uma entrevista, do ponto de vista de cada miniciclo sobre o dia da inauguração da boutique da Harriet em Manhattan. E o episódio é focado em todas as bagunças e problemas que elas tiveram que lidar antes da inauguração, e um desses problemas é a filha do dono do lugar que a Harriet alugou para fazer a boutique. Se bem que o pai dela, o proprietário no caso, também deu uma bela estragadinha no episódio, pois no episódio ele ameaçou a Harriet, falando que se a filha dele não pudesse fazer parte da inauguração da boutique, ele ia aumentar muito o aluguel. O que eu acho que isso já pode ser classificado como crime, pois quem tá alugando é a Harriet, então a filha dele não merece nenhuma satisfação. Mas já não bastava essa ameaça, a filha dele também é muito chata. Ela tem ideias caoticamente ruins, atrapalha mais do que ajuda, e quando elas não aceitaram algumas das ideias dela, ela foi reclamar com o pai dela, que jogou mais ameaças nas costas da pobre Harriet. Mesmo assim, no final do episódio acaba dando tudo bem, e elas colocam a Plaid Stripes como funcionária da loja, porém ela deve ter sido demitida uma semana depois, pois nos próximos episódios ela nunca mais apareceu naquela boutique, e isso até é bom. Pois se apenas um episódio é quase inassistível por causa dessa criatura, imagina então se ela tivesse aparecido com mais frequência. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. De novo, se minha voz ficou meio estranha, me desculpe. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Então foi isso, tchau, até os próximos vídeos!